organizado pela Comissão do Meio Ambiente, presidida pelo Dr. Vando Luiz Lucas de Moraes, e foi apoiado pela Comissão de Cultura e Eventos, na qual eu sou presidente. Nosso expositor é o Dr. Luiz Carlos Assetti Júnior. Ele é advogado, pós-graduado em Direito de Empresas, especializado em Direito Ambiental, Direito Empresarial Ambiental, Direito Agrário Ambiental, Direito Ambiental do Trabalho, Direito Minerário, Direito Sanitário, Direito de Energia, Direito em Defesa Agropecuária e respectivas áreas afins. Mestrado em Direito Internacional, com ênfase em Direito Ambiental e Direitos Humanos. Professor de pós-graduação em Direito e Legislação Ambiental. Palestrante, parecerista, consultor de empresas na área jurídico-ambiental, escritor de livros e artigos jurídicos em direito empresarial e direito ambiental, consultor do portal www.mercadoambiental.com.br, diretor jurídico da Abrapes, sócio da ACDP, diretor da A7 Advocacia. Eu vou passar a palavra para o Dr. Franco Antunes, vice-presidente da nossa subseção. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Inicialmente, eu quero dar as boas-vindas à nossa subseção, ao Dr. Luiz Carlos, na qualidade de vice-presidente. Eu já agradeço de antemão, viu, a sua vinda aqui, ainda que virtualmente, à nossa subseção, para tratar de tão importante tema. E já também vou parabenizar o Vando, presidente da comissão nossa do meio ambiente, pela promoção da palestra, pela promoção do bate-papo, como disse o Luiz Carlos. Parabéns ao Vando, a todos os integrantes da comissão. Obrigado a todas as colegas, a todos os colegas que estão presentes hoje, aos estudantes de Direito, aos estagiários, enfim, as pessoas que se interessam pela temática que é trazida para essa tarde de hoje. E já vou passar a palavra para o Luiz Carlos, então. Declaro iniciados os trabalhos nesta tarde. E a palavra é sua, doutor. Muito obrigado aí pelo prestígio para com a subseção de Praia Grande. Franco, quero agradecê-lo. Quero agradecer aí ao doutor Vando, doutora Morgana, todos os colegas, estudantes, estagiários, os funcionários aí, colaboradores da UAB, que sem eles a gente não consegue fazer nada, tanto aqueles da UAB Praia Grande, quanto da Comissão de Cultura e Evento lá de São Paulo, que também estão aí nos bastidores nos auxiliando. É um prazer, viu, o doutor Franco, estar aqui. Eu estou aí a 300 e tantos quilômetros de vocês, mas estamos aí ombro a ombro praticamente, através desse meio virtual que tem nos aproximado tanto. Essa palestra, esse bate-papo, quando a doutora Morgana entrou em contato comigo a primeira vez, eu pedi para ela, falei, olha, tudo bem, vamos chamar isso de palestra, mas na prática vamos fazer um bate-papo, porque fica mais dinâmico e atrai a atenção de todos que estiverem participando, para não ficar monótono e, ao mesmo tempo, a gente fazer a interação de todos e a temática acaba sendo comum a todos. Essa temática é muito importante, realmente, como o Dr. Vando ali havia comentado, né, que ele já está até com um livro ali do lado para tirar algumas dúvidas. Essa temática é do dia a dia de todos nós. Eu sempre falo, eu fiz uma colinha aqui para ter um roteiro, mas eu vou sair um pouquinho dela nesse início para poder expor a vocês a realidade, né? Eu tenho 28 anos de advocacia ambiental ininterrupta e dou muita aula em pós-graduação, tanto para cursos jurídicos quanto para engenheiros e outros tantos profissionais.
E eu sempre digo que a advocacia ambiental ela está permeada em vários segmentos do direito. Por exemplo, eu trabalho muito na área de direito do trabalho, né? Aí o pessoal comenta, mas então você é um advogado trabalhista? Não, eu trabalho somente na questão que envolve segurança e saúde do trabalhador. Então, quando tem ações, né, que a empresa se vê envolvida em acidente de trabalho, em doença laboral, em questões de insalubridade, periculosidade, nós trabalhamos auxiliando os advogados da empresa que atuam no dia a dia do direito trabalhista. Então, a gente acaba trabalhando, fazendo meio de campo entre o jurídico corporativo e os técnicos que trabalham na segurança laboral e na medicina laboral. Então, essa função, é só um exemplo que eu estou passando a vocês, é a advocacia ambientalista na atualidade. Hoje, eu como costumo dizer, nós somos a tecla SAP entre o empreendedor e o técnico, entre o empreendedor e o agente ambiental, entre o empreendedor e o consultor de meio ambiente. Nós estamos trabalhando nesse meio, fazendo com que todos se entendam e muitas vezes até traduzindo, né, para que todos possam se entender. E isso fica mais aparente quando nós trabalhamos com multinacional, quando numa reunião estão diretores, técnicos de outra nacionalidade tentando entender como funciona a burocracia aqui no Brasil. E a gente tenta fazer esse meio de campo entre os diretores, gerentes de lá com os técnicos daqui, para que possa ter um desenvolvimento do trabalho mais salutar. Então, isso é a advocacia ambiental na atualidade. É só para expor a vocês esse trabalho. Ele vem crescendo mês a mês. Agora, com relação a essa pandemia, confesso que houve uma paradeira geral, mas ele vinha num crescimento bem ascendente e agora, a partir dessas 2 últimas semanas, voltou realmente a ter procura e clientes trabalhando em projetos novos. Então, isso é a prática, é o dia a dia da advocacia ambiental na atualidade. Existem advogados que trabalham exclusivamente com projetos, existem advogados que trabalham exclusivamente na parte preventiva, existem advogados que trabalham na parte contenciosa, mas todos trabalham efetivamente nas questões ambientais. Então, é mais ou menos isso que eu vou estar falando hoje. Eu vou estar exemplificando, sempre respeitando a ética, né, de não divulgar quem é a empresa, quem é o cliente, mas deixando todos vocês cientes de como é que se desenvolve o dia a dia nosso. Esse é o ponto que eu pensei em falar hoje nessa palestra, a pedido da doutora Morgana, do doutor Vando, de todos vocês. Pode ser assim? Ok. Então vamos lá, eu fiz uma colinha aqui, eu vou só de vez em quando tirar o olho da câmera para poder seguir aqui o que eu tinha feito. Então, inicialmente, vamos fazer um marco do surgimento da legislação ambiental e depois do direito ambiental no Brasil. Isso é importante para que todos tenham uma visão exata de quando que tudo começou, né? Quando a gente comenta nas aulas, né, quando começou a legislação ambiental no Brasil, eu sempre paro e pergunto para quem está assistindo a aula, né, olha, quando começou a legislação ambiental no Brasil? Essa é uma pergunta genérica que eu faço e uma vez apenas um aluno acertou. Todo mundo, a grande maioria pensa com o Código Florestal, com o Código das Águas, com, enfim, o código daquilo, dali, mas, na verdade, poucos sabem que quando Cabral aqui chegou, ele trouxe consigo as ordenações afoncinas e manuelinas, e nelas existiam verdadeiros escopos de proteção ambiental. Aí eu tenho que abrir um parênteses. A proteção ambiental daquela época era em prol do Império.
não em prol das futuras gerações. Ok? A proteção ambiental que nós temos na atualidade é proteção em prol das futuras gerações. Mas, de qualquer forma, mesmo as avessas, como estava lá na época de Cabral, tinha uma certa proteção. Então, se você pegar, por exemplo, o EDOF, que é a Declaração de Origem Florestal Eletrônica, utilizada hoje pelo IBAMA, quando você quer desmatar uma determinada área, e você compara com aquilo que está descrito nas ordenações afonsinas da época de Cabral, é praticamente a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Então, o que a gente acredita, né? Que naquela época já existia uma conscientização ambiental, meio que às avessas, de preservação, mas a preservação era com finalidade econômica. Olha, vamos preservar determinados bens aí do bioma para que o império possa utilizar-se desse bem no futuro. Então, determinadas madeiras para fazer as naus, mortes ou abater animais, precisava ter autorização, enfim, tinha uma série de preocupações. E que, querendo ou não, existia aí uma certa preservação. A legislação ambiental moderna, ela vem a ocorrer no Brasil com a Constituição Federal de 88. Mas já existia o Código das Águas, o Código Florestal e tantos outros que já existiam. Mas com a Constituição Federal de 5 de outubro de 88, ela toma aí um corpo, né, diferente, e aí sim nós podemos dizer que nós temos uma legislação voltada para a proteção do meio ambiente para as futuras gerações. A Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938/81, é a legislação do divisor de águas, de marco entre o que é antigo na questão ambiental e o que é novo, o que é moderno no direito ambiental. E ela vem ser confirmada com a Constituição em 88, que traz lá o capítulo específico do meio ambiente, mas também traz outros artigos tratando sobre essa temática ambiental. Então, voltando aqui no meu roteiro, quando nós falamos do surgimento da legislação ambiental, nós podemos dizer que é lá atrás, né, quando o Brasil foi praticamente descoberto, e o direito ambiental nós podemos tratá-lo a partir de 81 com a Política Nacional de Meio Ambiente, até porque é nessa política que traz a definição do que é poluidor direto, poluidor indireto, o que é poluição, enfim, tantos outros temas que até então não havia uma definição técnica, jurídica específica. Com relação à Constituição Federal, os dois artigos que eu acho mais importante para a nossa profissão, nessa questão de advocacia ambiental, é o artigo 133, obviamente, onde está previsto que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por todos os atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. E o artigo 170, que ele basicamente diz que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 2, função social da propriedade, que é uma temática ambiental. O inciso 6, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental do produto e serviço e de seus processos na elaboração e prestação. E depois o próprio parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, esse salvo nos casos previstos em lei é basicamente o licenciamento ambiental. Então, naqueles casos previstos em lei, precisa ter o licenciamento ambiental para que o órgão público te dê autorização
para que o empreendimento possa estar instalado e estar em operação. A Lei 6938/81, ela basicamente, com a Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela traz que todo empreendimento potencialmente ou efetivamente poluidor, ele precisa de licenciamento ambiental. Então, a legislação deixa claro essa questão. E o parágrafo único do artigo 170, ele traz essa facilidade, entre aspas, para que haja o licenciamento e para que haja o trabalho nosso de técnicos na área jurídica, para que possamos orientar e auxiliar os técnicos na área ambiental, engenheiros, gestores e tantos outros, ao licenciamento da respectiva atividade. A falta de licenciamento incorre em crime, incorre em ilícito administrativo e também, muitas vezes, no ilícito civil. E nós vamos falar isso daqui um pouquinho. Da forma como eu estou conduzindo, está indo bem, todo mundo está acompanhando, quer que eu modifico? Ok. Se alguém tiver alguma dúvida, pede para parar que eu paro. E a gente discorre aí sobre a dúvida que tiverem, ok? Beleza, vamos continuar então. Então, dentro dessa temática ambiental, nós temos basicamente a tutela administrativa, a tutela criminal e a tutela civil. Eu sempre falo que são duas, a tutela administrativa e a tutela judiciária. Eu gosto de falar dessa forma, porque a judiciária ela subdivide no criminal e no civil. Mas os doutrinadores, de uma forma geral, quando você pega Paulo Afonso Leme Machado, Edson Milaré, o Fiorilo, o Bessa e tantos outros, o Terence, eles dividem em três, administrativo, criminal e civil. Então, já que eu sou o primo pobre de todos eles, eu fico também seguindo-os nessa forma. A tutela administrativa, nós podemos classificá-la de uma forma muito simples, né? Voltado para a nossa profissão sempre. Seria a consultoria aos órgãos públicos ambientais, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. A consultoria também aos poderes legislativos, tanto federal, estadual, como municipal. Lembrando que em 18 de agosto agora de 2020, entrou em vigor a Lei 14.039/2020. Eu vou até copiar essa lei e vou colocar no chat aqui para facilitar para todos. Olha aí, a 14.039/20, ela permite a dispensa de licitação para a contratação de advogado pela administração pública, em razão da natureza técnica e singular dessa profissão e mediante a comprovação da notória especialização, notório conhecimento na respectiva área da prestação do serviço. Então... Com licença, doutor. Se tiver em algum slide, alguma coisa para mostrar, dá para compartilhar a tela também, fica até o pessoal quiser printar a tela, não sei se é mais fácil. Oi? Eu sou jurássico, Wando, eu não sou muito chegado em slide não, bicho. Então eu vou conversando aqui com vocês e vou postando aqui no chat aí o que eu acho interessante e a gente vai então show de bola. Tá bom? Eu tenho um pouco de dificuldade com o PowerPoint lá, cara, entendeu? Então, eu sou meio jurássico, então não dá para fazer muito bonitinho o negócio, então eu prefiro não fazer, entendeu? Não, então tudo bem, vamos lá. Tá? Mas vamos lá. Então, essa lei, a 14.039/20, né, que é agora de agosto de 2020, ela trouxe para nós um alento. Porque o grande problema da advocacia ambiental até então era o seguinte: nós éramos comumente consultados por prefeituras, por autarquias, por câmaras de vereadores, para empresas de economia mista, enfim, para darmos pareceres, para trabalharmos em algum projeto de lei específico,
ou mesmo para dar uma consultoria por um tempo. E o valor na qual a gente poderia trabalhar sem problemas, que eu já vou explicar quais são os problemas, seria de até 7 mil, 8 mil reais nessa faixa por ano. Porque se a gente passasse desse valor, o Ministério Público fatalmente vinha com um inquérito civil e depois uma ação civil pública pedindo para o escritório a devolução do dinheiro, porque era um absurdo a contratação sem licitação de valores maiores, 50 mil, 100 mil, enfim, por determinado serviço prestado. E tem vários processos correndo, colegas meus, de renomados doutrinadores na área ambiental, que estão aí com problema de ação civil pública pendente, na cacunda, como eu sempre falo, né, com o Ministério Público mordendo o calcanhar do sujeito, para devolução de dinheiro exatamente porque prestaram serviço para algum ente público em valores acima da lei de licitação, que a lei de licitação permitia. Agora, com essa lei, facilitou o nosso serviço, porque muitas vezes a gente tinha que trabalhar com um valor muito baixo para não ter esse tipo de dor de cabeça. E eu, particularmente, eu já nem aceitava trabalhar para a chapa branca, que é exatamente como eu digo nas minhas aulas, que é a iniciativa pública, né? Por que chapa branca? Porque os veículos públicos têm chapa branca, né? Eu sempre, aqui no escritório, recusei serviço deles exatamente para não ter o Ministério Público no meu calcanhar. Então, essa legislação veio facilitar e muito essa situação dos profissionais que trabalham na área ambiental. Então, fica aí a dica para vocês que isso aí foi uma inovação. Agora, com relação à advocacia ambiental, quando a gente faz para o ente privado, então ela se dá em dois caminhos, né? Ela se dá na parte preventiva, de você fazer o trabalho de conformidade legal, buscando que a orientação, buscando orientar aquela empresa para que ela tenha uma efetividade na conformidade legal, cumpra as leis, e a parte contenciosa administrativa, que é você apresentar as defesas e recursos aos órgãos públicos quando eles apresentam algum auto de infração contra a respectiva empresa ou respectivo empreendedor. Importante lembrá-los que a autuação ambiental ela tem uma regra básica no direito constitucional, na legislação específica do respectivo órgão e também no direito administrativo propriamente dito. Ela basicamente impede, pelo direito constitucional, o bis in idem, então ninguém pode ser autuado mais de uma vez pelo mesmo fato, e também ele tem, na própria lei de crimes ambientais, um limitador, que é de R$50 a 50 milhões de reais o valor da multa. Ele não pode ser maior que esse valor. Na questão da defesa administrativa, já está decidido pelo Supremo Tribunal Federal há muito tempo que não é mais obrigatório você fazer o depósito da respectiva multa administrativa para poder recorrer administrativamente dela. Na minha época, antes do Supremo resolver sobre isso, nós precisávamos entrar com mandado de segurança para conseguir a autorização judicial de recorrer administrativamente sem fazer o depósito da respectiva multa. Com a decisão do Supremo, isso caiu por terra. Então, a gente pode fazer o recurso sem grandes problemas e questionando a forma da imposição e a gradação da multa sem efetivamente ter que depositá-la. O recurso administrativo, ele tem um regramento específico quando é IBAMA, quando é ICMBio. Ele tem um regramento diferente quando é o órgão estadual, no caso aqui de São Paulo, a CETESB, tá?
E tem um regramento também diferente quando o órgão é municipal. Então, quando o advogado vai trabalhar nessas áreas, ele tem que conhecer também a legislação específica do respectivo estado e respectivo município, para não ter problemas, inclusive de formatação do próprio recurso, encaminhamento a quem o mesmo é dirigido e outros detalhes mais. Uma situação que eu digo a vocês é a seguinte: a multa ambiental, ela tem que estar prevista em lei, não em decreto. Aliás, qualquer multa, ela não pode estar em decreto, ela tem que estar em lei. O decreto simplesmente regulamenta. E muitas vezes o legislador não coloca essa multa na lei, deixa para o Poder Executivo, na hora do decreto, especificá-la. E isso gera, ao meu ver, uma inconstitucionalidade que precisa ser trabalhado tanto na questão administrativa quanto na própria questão judiciária posteriormente, com o pedido de anulação do auto de infração. Basicamente, na esfera administrativa é isso. É esse o trabalho do advogado na área ambiental. Existem casos específicos de embargo de obra, embargo de atividade, mas basicamente entra na própria defesa administrativa e você conduz no contexto todo. Então, a questão administrativa, basicamente eu fiz um resumo e a gente finalizou nesse ponto. Vamos passar agora para a tutela criminal. Doutor, a tutela criminal, ela é basicamente... Doutor? Pois não. Doutor, deixa eu só agradecer a presença da doutora Roseli Marques, que ela é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Proteção Animal, lá da subseção de Butantã. Ah, que legal! Ela está aqui no chat, ela mandou um oi aí, e só queria dizer para ela que caso ela queira tirar alguma dúvida, interagir com o bate-papo do doutor aqui, ela pode mandar mensagem a qualquer momento aí, que o doutor está olhando tudo e responde a qualquer momento, tá? E convidar todos os advogados de Butantã também para aparecer aí, tá bom, doutora? Muito obrigada, viu? Não, imagina, eu que agradeço a presença. Doutora Roseli, um prazer tê-la a senhora aqui conosco. A subseção de Butantã eu não conheço, eu nunca fui exatamente na OAB ali de Butantã, mas o foro de Butantã eu já fui algumas vezes, inclusive a juíza diretora do Butantã era a doutora Margot, que ela hoje está na vara criminal, ela não está mais no foro de Butantã, eu tenho uma grande amizade com ela. Então, eu já fui algumas vezes ali. Mas é um prazer ter a senhora aqui, viu, doutora Roseli? Muito obrigada, o prazer é todo meu, viu? Um prazer conhecer a todos. Show de bola. E aqui, como eu falei para o pessoal no início, não é uma palestra, é um bate-papo. A senhora querendo perguntar algo ou comentar algo, fica à vontade, viu? Muito obrigada. Agradeço muito. Então, vamos lá. Ô Wando, obrigado de você ter interrompido aí, porque é relevante a presença da doutora Roseli. Muito obrigada. Então, vamos lá. Então, a tutela criminal. A tutela criminal, basicamente, nós trabalhamos com a Lei 9.605 de 98. Toda legislação criminal, obrigatoriamente, ela tem que ser federal. Não existe uma legislação criminal que envolva a legislação do Estado ou do município. Mas dentro da questão ambiental, nós temos uma particularidade, que aí entra efetivamente a advocacia ambiental com bastante presença. Existem vários artigos dentro da Lei de Crimes Ambientais que são normas penais em branco. E essas normas penais em branco, elas necessitam, muitas vezes, de uma interpretação ou até de uma complementação, o que é muito pior, do respectivo agente ambiental, seja ele federal, estadual ou municipal. E a norma penal em branco é algo que é combatido não apenas pelos advogados, mas também pelos promotores, pelos juristas de uma forma geral, e o STF e o STJ já se posicionaram nessa questão.
tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, sem citar o nome da respectiva empresa, por uma questão de ética, mas eu vou dar o exemplo de um caso muito curioso que aconteceu. Um cliente me procurou, uma multinacional italiana me procurou, trabalho para eles há muitos anos, dizendo para mim: Asset, apareceu aqui na nossa empresa uma fiscalização da Polícia Civil e veio do departamento químico da nossa empresa e aí pediu para ver o local onde a gente guardava os produtos químicos. Pois não, a engenheira química responsável acompanhou, mostrou a FIPSC, que é aquela ficha técnica de produtos químicos, toda ela em dia, né? Os produtos todos registrados, tudo certinho. Mas aí, um dos policiais da Delegacia de Crimes Ambientais visualizou um vidro, que tinha dentro daquele vidro algo em torno de 5 ml. Um resto, era um restinho. Você, inclusive, pegava o vidro devia ter lá seus 3 litros, mais ou menos, ele estava vazio, e quando você inclinava ele, ficava um fundinho, um restinho. E o policial ambiental registrou um boletim de ocorrência porque havia armazenamento de produto químico não registrado e não regular na empresa, fazendo BO contra a empresa, uma empresa multinacional italiana, e contra o diretor administrativo da empresa, deixando de fora o engenheiro químico, deixando de fora os outros profissionais. Acionou a CETESB foi lá e fez um auto de infração por decorrência de 5 ml desse produto químico que lá estava. Bom, eu achei um absurdo. Falei, poxa vida, se isso aí for crime ambiental, né, é uma situação bastante delicada, porque mostra para terceiro, vai colocar a empresa como uma empresa degradadora, uma empresa que está respondendo por um crime ambiental, né? Lá fora vão achar que a empresa está desmatando a Mata Atlântica. Não, tinha 5 ml de um produto químico lá no estoque que era para ser descartado. E aí nós fizemos as defesas todas de cunho criminal. Veja, eu não sou advogado criminalista, mas como eu disse no começo, a gente, né, permeia por todas as áreas porque faz parte. E nós fizemos as defesas dizendo efetivamente da norma penal em branco, porque aquele crime ambiental, né, que estava sendo investigado pela polícia e depois houve a denúncia pelo Ministério Público, era um crime que ele não tinha condição de existir, porque não existia previsão na lei, na 9.605 de 98, e precisava de uma complementação do agente ambiental, dizendo que aquela quantidade de produto era um produto que necessitava estar autorizado e que aquela quantidade poderia causar algum tipo de dano. E o juiz, de forma preliminar, acolheu a nossa argumentação, extinguindo o processo. O Ministério Público ficou maluco, ingressou com recurso em sentido estrito e foi para o tribunal. E lá no tribunal nós perdemos por 3-0. Eu falei, eu não estou acreditando no que está acontecendo, né? Em primeira instância a gente ganha, em segunda instância perde 3-0. E aí eu falei, já que nós estamos com essa situação, eu vou entrar com recurso especial e recurso extraordinário, porque alguém lá de Brasília vai ter que dar uma solução para essa situação. Primeiro, porque a norma penal em branco realmente. Segundo, porque 5 ml de um produto é algo absurdo. Entra, salvo engano, até naqueles princípios do direito penal de você colocar numa condição de tão ínfimo que não tem crime algum, apesar que no meio ambiente você não pode utilizar essa prerrogativa. Mas, enfim, nós temos que jogar por todos os lados. E está tramitando perante o STF e o STJ essa questão. Então, vejam a que ponto chega a questão criminal junto ao meio ambiente. Nós temos problemas no Brasil de cunho criminal? Sem dúvida, sem dúvida.
Mas uma coisa eu quero deixar claro a todos vocês. O crime ambiental, ele não foi... a legislação de crime ambiental não foi idealizada para colocar ninguém na cadeia, porque todo crime ambiental, ele é afiançável. Não existe crime ambiental inafiançável. Como eu falo para os meus clientes, o crime ambiental ele foi idealizado para colocar a mão no bolso do empreendedor. Eu sempre falo dessa forma. Então, quando você tem essa visualização, você consegue compreender a razão de tantos artigos, de tantos tipos penais dentro da 9.605 de 98. As prescrições são aquelas previstas do 109 do Código Penal, do 107, mais ou menos ali aqueles artigos. Não muda basicamente nada para os demais crimes que são tipificados no Código Penal. Então, o crime ambiental é um trabalho para a advocacia relativamente mais simples. Por quê? Porque você pode usar todas aquelas teses que você usa em outras áreas do crime dentro da questão ambiental também. Obviamente que existem algumas que são específicas do direito ambiental, mas a grande maioria você pode repetir das demais áreas do crime. E dependendo, acaba sendo até mais simples, né, do que discutir a área civil e a área administrativa, porque ser um pouco mais subjetivo, você pode indagar, né, questionar a quantidade do produto vazado, né, o impacto ambiental produzido. A extensão. Isso, a extensão acaba sendo um pouco mais simples, não é? Exatamente, Wando, você está coberto de razão. É por isso que eu digo, você pode ver a maioria dos advogados que atuam na área criminal, na área ambiental, a maioria, eles estão mais ligados na área do crime ambiental do que do civil ou do administrativo. É exatamente por causa disso. Porque se você não quiser questionar ou utilizar nenhum item do direito ambiental propriamente dito, e for somente daquele raciocínio do CPC, do Código Penal de uma forma geral, você consegue ir bem. Usando só aquele raciocínio de prescrição, de tutela, de punição, né, que foi exatamente o que você acabou de dizer aí. Você vai bem. Então, a grande maioria, eles trabalham nessa área. E se sai bem, porque tem realmente esse formato aí que você disse, né? Você faz aí um bem bolado, literalmente, né? Dá para cobrar até um pouco mais do que na área administrativa, né? Justamente para não ter que Ministério Público correndo atrás. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Concordo com você plenamente. É isso mesmo. Então, e aqui, com relação à parte criminal, eu não vou me estender muito. Aí agora nós vamos falar um pouquinho da tutela civil. Vejam que nós já estamos a 48 minutos, eu estou falando aqui, 40 e poucos minutos, e o tempo passa, né? Então, eu vou agora falar um pouco da tutela civil. Então, a tutela civil, basicamente, é a recuperação de danos ambientais. Toda vez que nós falamos de indenizações ambientais, nós estamos falando de tutela civil. Especificamente na profissão, né, do advogado ambientalista, nós vamos estar trabalhando basicamente com dois tipos de ações. A ação civil pública, que é tutelada pela Lei 7.347, de 24 de julho de 85. Eu vou colocar aqui no chat também para facilitar para o pessoal. Essa lei, ela faz a tutela da ação civil pública, e o grande ponto aí que eu quero posicioná-los é o artigo 21 dessa lei. O artigo 21 diz que utiliza-se na ação civil pública as mesmas ferramentas do Código de Defesa do Consumidor. E aí você entra numa situação que é o que eu sempre explico para os engenheiros que trabalham com a gente na questão ambiental. Quando você vai fazer uma defesa ambiental, você tem que demonstrar na sua contestação que o promotor está equivocado, através de laudos técnicos que ou o dano não existiu, ou aquele dano era impossível de existir da forma como foi narrado, ou a extensão do dano não é tanto quanto está sendo narrado na exordial, ou
a imputação que está sendo feita, por exemplo, ao meu cliente, é uma imputação indevida, porque ele não deve nada, enfim, ele é uma pessoa alheia àquela responsabilidade que está sendo a ele imputado, existe uma exceção ali, enfim. Se você entrar numa ação civil pública, não realizando as provas, tal qual faria num processo do CDC, você já tem uma preclusão e fatalmente uma confissão de cara. Então, isso é importante já deixar todos cientes dessa questão. Normalmente, o advogado ambientalista, ele trabalha fazendo a defesa, mas ele pode também propor ação civil pública, basicamente quando ele trabalha para uma ONG que esteja no seu estatuto a previsão de preservação do meio ambiente e que essa ONG exista há mais de um ano, pelo menos. Então, esses dois requisitos são importantíssimos para você ter o interesse de ação numa ação civil pública. Qualquer ONG pode propor ação civil pública, desde que o estatuto esteja prevendo a defesa do meio ambiente e que ela exista há mais de um ano, que o CNPJ dela, o registro dela, exista há mais de um ano. O outro tipo de ação que a gente vê também com muita facilidade nesse meio da advocacia ambiental são as ações populares. Então, a ação popular, ela está prevista na 7347 de 85 e, basicamente, você tem a Lei 4717 de 65, a lei de cima da ação civil pública, que eu postei. E, basicamente, você pode promover esse tipo de ação tendo como autor qualquer cidadão. Ele tem que ser eleitor. Você tem que anexar na exordial o título de eleitor do autor da ação. Pode até ser o próprio advogado. Você pode promover contra atos do Poder Executivo federal, estadual ou municipal. Ele está logo no início da legislação, já fazendo a previsão quais são os objetivos de uma ação popular. Quando eu faço ação popular, aí eu vou dar uma particularidade para vocês. Eu faço igual a ação civil pública, eu só mudo o nome. Coloco ação popular e a legislação que é a fundamento. De resto, eu faço igual. Porque você consegue trabalhar com muita afinidade o raciocínio da ação civil pública com a ação popular. Doutor, essa é uma dúvida que eu tinha, que eu até tinha anotado aqui para fazer para o senhor, que é... Toda área tem um certo ponto estratégico que todo advogado tem que ficar de olho, né? Por exemplo, penal, atenuantes, agravantes, trabalhista, pontos, etc. Para o advogado ambiental, seria, já levando em consideração, né, o CDC, por conta das ações civis públicas, que seria a inversão do ônus da prova, o advogado ambiental teria que ficar atento ao impacto ambiental, aos EIAs, aos RIMAs. Então, esse seria o ponto-chave para se dar bem, assim, entre aspas, já que a gente tem que comprovar que o Ministério Público está errado, né? Já que o papel dele simplesmente seria, nesse caso, acusar. Sim. Sim. Você está coberto de razão. Eu estou ligando meu celular aqui, está acabando a bateria dele. Mas vamos lá. Você está coberto de razão, mas não é só o EIA-RIMA. Você tem, Wando, você tem, por exemplo, o estudo de impacto de vizinhança. O estudo de impacto de vizinhança, ele está previsto em muitos planos diretores de uma infinidade de cidades, Brasil afora. Para que a atividade possa ter o alvará de funcionamento da prefeitura, muitas atividades precisam ter um impacto de vizinhança, estudo de impacto de vizinhança, que é o EIV. Esse EIV está previsto numa legislação chamada Estatuto da Cidade. Foi ali que foi criado, tá? Você pode pegar o Estatuto da Cidade e procurar o estudo de impacto de vizinhança,
que você vai ver que é um estudo mais simplificado. E esse estudo de impacto de vizinhança, ele é muito utilizado, inclusive nas questões de cunho ambiental. Outro estudo que é importante o advogado conhecer, e aí reforçando o que você acabou de dizer, dentro da questão, por exemplo, de direito de energia, você tem o RAS, que é o Relatório Ambiental Simplificado. Dentro do Estado de São Paulo, e para algumas atividades, não apenas energia, a CETESB faz um pedido de relatório ambiental simplificado também, para evitar o EIA-RIMA, porque o custo do EIA-RIMA é altíssimo. Então, o advogado que for trabalhar na área ambiental, nessas áreas de tutela civil, ele tem que conhecer essas questões de estudos de impacto, porque ali é que você vai ter uma diferenciação. Os promotores, todo promotor de meio ambiente faz parte da ABRAMPA, Associação Brasileira de Promotores Ambientais. E a ABRAMPA, semanalmente, tem cursos online sendo feitos. Eu estou direto de olho lá na ABRAMPA, estou sempre de olho. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar o raciocínio desse pessoal. A gente tem que acompanhar, porque senão você não consegue trabalhar. Da mesma forma que o advogado precisa sempre estar de olho em jurisprudências no tribunal, o advogado que atua na área ambiental, ele tem que estar de olho também no que o Ministério Público está estudando. Vou dar um exemplo para vocês, especificamente quanto a isso que o Vando comentou, só para vocês entenderem. Vocês já ouviram falar, né, com o passar do tempo, que o direito ambiental, não o crime, o direito ambiental é imprescritível. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar isso. O Supremo Tribunal Federal só veio a decidir isso agora, no mês passado. Até então, não existia imprescritibilidade no direito ambiental. Não existia. O direito ambiental ele era prescritível. Quem sustentava essa tese era o Ministério Público, que era imprescritível. E de tanto eles baterem na tecla, o que aconteceu? Isso acabou chegando no Supremo, e o Supremo acabou aceitando a tese que é imprescritível mesmo. Conclusão, nós perdemos uma chance que nós tínhamos, que a advocacia ambiental tinha, de bancar, literalmente, esse estudo. Por quê? A gente sempre dizia que era prescritível, que não existia imprescritibilidade e que isso aí era uma ilusão, uma viagem na maionese do Ministério Público. Até porque o Código Civil não tinha ali uma previsão específica dizendo que existia imprescritibilidade. Então, esse aqui é o grande ponto que eu quero colocar para vocês. O Ministério Público, em todas as palestras que eles faziam até então, eles falavam que o direito era imprescritível. E de tanto se falar nisso, foi criando uma tese. E essa tese chegou ao ponto de ter sucesso no Supremo. Entendeu, Van? Então, a gente precisa ter um trabalho preventivo muito grande e também conhecendo aquilo que eles estão levantando de teses. Porque senão a gente não consegue trabalhar. A gente já entra no jogo perdendo de 5-0, entendeu? Esse é que é o ponto. Então, essa situação que eu estou te narrando, ou narrando para todos vocês, da prescrição na área civil, o Supremo julgou agora, faz um mês. Olha só. E eles já levantam essa bandeira. Eu estou nessa área há 28 anos, eu escuto isso há mais de 20 anos, só para você ter uma ideia. E até então, você tinha julgados assim dos mais loucos, né? Cada tribunal julgando de um jeito. E agora não, quer dizer, 28 anos depois, agora que aparece efetivamente uma tutela, né? Um julgado, melhor dizendo, um julgado
sobre essa questão da prescrição. Então, é esse o ponto. Só para esclarecer a tua dúvida. Quer dizer, não adianta o advogado ficar só naquela questão de saber muito a questão do estudo. Ele precisa também conhecer a tese de quem acusa, de quem está do lado de lá. Entendeu? Respondi aí para você, Wanda? Não, perfeito, perfeito. Entendi muito bem. Muito bem. Pessoalmente, eu tenho uma opinião em relação à prescrição ambiental muito particular. Eu sou a favor da imprescritibilidade, né? Porque, além de ambientalista, eu sou muito naturalista. Então, para reestruturação, a natureza leva um certo tempo que, sem ajuda humana, não é possível. Então, particularmente, eu sou a favor da imprescritibilidade. Como advogado, é uma tese a menos que a gente tem, né? Mas fazer o quê? Faz parte. É aí que eu estou te falando. A ideia aqui, porque a gente aqui nós estamos tratando de advocacia ambiental, né? Então, a advocacia ambiental, ela resume em você fazer a defesa de alguém, não é isso? Basicamente é isso. Então, como é que você vai fazer a defesa de alguém numa questão imprescritível? Veja, olha a situação, tá? Essa situação da imprescritibilidade, eu dei uma palestra outro dia sobre isso e eu comecei a citar exemplos assim absurdos. Por exemplo, ô Wando, você tem certeza que teu avô nunca cortou nenhuma árvore ou aterrou nenhuma nascente? Entendeu? Entendeu? Aí é que está o X da questão. Numa situação dessa de imprescritibilidade, um promotor lá descobre que teu avô aterrou uma nascente, ingressa com uma ação civil pública. Os herdeiros não respondem por isso. Perfeito? Mas o quinhão da herança responde. Olha o embrólio que dá um negócio desse, cara. Aí pega uma multa milionária e não sobra herança para ninguém. Exatamente. Então, isso aí gera um imbróglio e a prescrição, ela é basicamente a tranquilidade da sociedade. Porque o direito não socorre aqueles que dormem. Se o ente público não fez o dever de casa no tempo devido, ocorreu a prescrição e o cidadão dorme tranquilo. Concorda? Não é isso a prescrição? Basicamente é isso. Agora, como é que você vai dormir tranquilo? Será que teu avô aterrou alguma nascente? Entendeu? Entendi. Fica meio complicado, né? Porque quando a gente fala em crime ambiental, a gente pensa em Mariana, né? Então, a gente pensa em lugares que aconteceram desastres, né, ecológicos tremendos. A gente nunca pensa no avô que cortou uma árvore. Exatamente. É a mesma coisa se comparar um furto com um latrocínio, às vezes. Exatamente. Então, mas não deixa de ser crime, né? Mas olha só, Wando, isso que eu estou falando não é prescrição criminal, hein? É prescrição cível. É cível que eu estou dizendo. Sim. É cível. Então, é exatamente isso. A grande maioria, inclusive nós, operadores do direito, quando a gente fala de dano ambiental, vem na nossa mente exatamente esses casos grandiosos. Mas não vem à nossa mente o vizinho, o cidadão, o pequeno caso que acontece todo dia. Esse é que é o grande problema. Esse é que é o grande problema. E isso, para a gente, gera uma situação muito complexa, muito difícil. Porque como é que você faz defesa numa situação dessa? Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, do teu avô. Você me perdoa, viu, Wando? Não, tudo bem. Eu estou colocando aí o teu avô como exemplo, mas num exemplo desse, como é que faria a defesa dele? Olha que situação, né? E isso, em tese, está sujeito a acontecer. Porque não tem, de acordo com essa decisão do Supremo, não tem mais a prescrição. O que eu acho um absurdo, olhando pela janela da advocacia ambiental, entendeu? Não, sim, por esse lado está completamente cheio de razão, né? Completamente cheio mesmo, mas completa razão, total. Abre, né, caminhos sem precedentes nesse sentido mesmo. Então, porque, na verdade, a situação é mais ou menos assim. Tanto os advogados, quanto os promotores, quanto os juízes,
eles trazem para dentro da profissão aquela bagagem que possuem da essência da vida, desde lá do berço, o aprendizado do pai, da mãe, não é isso? Aquilo que ele acredita, não é? Isso é a profissão nossa, né? De cada um de nós é assim. Então, aí que entra uma questão. Você pega, por exemplo, eu não estou aqui falando mal de promotor, muito pelo contrário, eu tenho grandes amigos na promotoria e até falo que são por causa deles que a gente tem muito serviço, né? Então, isso aí, mas é uma realidade. Se você pega um promotor que ele tem uma visão mais ambientalista, mais, assim, entre aspas, aí, mais xiita, né, da questão ambiental, você causa um estrago na vida de uma pessoa muito grande e ele vai ter que desembolsar valores para poder fazer essa defesa. Eu trabalho muito no agronegócio e o agronegócio é o que mais preserva hoje no Brasil. 56% é preservado, né? O pessoal fala que o agronegócio desmata, o agronegócio usa defensivo agrícola, e isso é ruim. Não é. 56% do Brasil é preservado graças ao agronegócio. Então, a gente vê o esforço desse pessoal do agronegócio para poder fazer a preservação e muitas vezes eles não são compreendidos e aí recebem ações, sendo que foi, em alguns casos, entenda bem, há exceções, mas se tivesse tido uma orientação, aquilo não aconteceria. É nesse sentido que eu estou dizendo, entendeu, Van? Ok? Beleza, vamos lá, vamos continuar. Então, pessoal, só para a gente já ir migrando aqui para as considerações finais, né, da advocacia ambiental. Então, dentro da área de atuação nossa, por exemplo, aqui em São Paulo, nós precisamos conhecer a lei que criou a CETESB, que é a 99676, lá de 76. Essa legislação é uma legislação riquíssima e ela tem todo um escopo na questão de poluição, na questão de licenciamento. Então, essa legislação que criou a CETESB é importantíssima para nós. Outra legislação que é importante é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305 de 2010 e seu decreto. Eu vou colocar no chat aqui para que vocês possam visualizar, para facilitar para vocês. Olha lá, coloquei aí. A 12.305 de 2 de agosto de 2010, o seu respectivo decreto 7404 de 23 de dezembro de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos, é nele que está inserido a logística reversa. E a logística reversa é implementada nos respectivos estados pelos órgãos ambientais. Como, por exemplo, aqui em São Paulo, existe uma decisão da diretoria, que é uma DD, como o pessoal chama, que fala especificamente sobre essas questões de logística reversa. Nós temos também a 10.117, de 19 de novembro de 2019, que prevê basicamente projetos para ampliação de capacidade de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos. Todo resíduo sólido ele pode ser utilizado para a recuperação de energia elétrica. É uma, entre aspas, uma termoelétrica que vai ser utilizada com resíduo, alimentada com resíduo urbano, lixo urbano. E essa legislação traz como isso funciona. E é um trabalho, mais da metade dele, feito por advogado. O projeto em si é feito por engenheiro, mas fazer o dimensionamento desse projeto dentro do município, fechando as leis federais, do estado e do município, fazendo aquele funil para que o projeto possa ter a conformidade legal devida. Isso aqui é muito interessante na advocacia ambiental. Vale a pena o advogado conhecer. Toda a parte de saneamento. Quando nós falamos saneamento, nós estamos falando dessas leis que eu estou citando aqui agora, que é a 11.445 de 2007
e a 14.026 de julho de 2020, que foi o marco legal de saneamento recém-aprovado. Quando nós falamos de saneamento, nós estamos falando não apenas de tratamento de esgoto, nós estamos falando de água potável, nós estamos falando de retirada de resíduos, de lixo das ruas, nós estamos falando de uma série de coisas que envolvem saúde pública. E a função do advogado ambientalista nisso está presente, muito presente. Para vocês terem uma ideia, o tanto que está presente, até para discussão da forma de tributo, de tributação do resíduo, precisa ter o advogado ambientalista. Aqui na cidade que eu estou, que é Espírito Santo do Pinhal, eu ingressei, com um mandato de segurança, questionando uma taxa do lixo que a prefeitura criou. Eu falei, eu não concordo, eu acho que a forma como está sendo feito está errado. E eu ingressei. Um outro advogado colega, que também não concordou, a minha esposa, que também é advogada, a Flávia, que trabalha com a gente, e um amigo, bacharel em Direito, que é dentista, que também gosta de ler, estudar, entramos nós 4 com um mandato de segurança. Perdemos em primeira instância, que a magistrada não compreendeu exatamente a extensão da problemática, e recorremos, está lá no TJ, e vamos bater até no Supremo, porque, na minha visão, a forma da tributação ela está equivocada. Então, entra também a questão de tributo ambiental, mais um serviço para o advogado ambientalista. Então, a ideia dessa palestra, quando a Morgana entrou em contato comigo, eu falei muito mais do que explicar o que é a advocacia ambiental, eu acho que eu vou aguçar a curiosidade desse pessoal para ter mais gente trabalhando do lado de cá, né? Para brigar com os promotores e tal, nessa parte ambiental. Né, Wando? Consegui. Eu estou fazendo uma lista daqui das atividades que a gente pode atuar assim, como advogado, né? Porque, resumidamente falando, tem a área preventiva, né? Que é muito importante, que já evitaria muito dos problemas futuros. Administrativo, criminal, civil, assessoria, elaboração dos documentos, né? Acompanhamento de taxas junto no Ministério Público, acompanhamento de produção de impacto ambiental. Então, é uma área, além de que está em grande ascensão aí. Doutor, uma pergunta pessoal, assim, em relação aos impactos do coronavírus, teve um aumento de procura em relação à propagação de vírus? Porque, tecnicamente, envolve muita área de saúde e segurança ambiental, né? Em áreas coletivas, teve algo assim relacionado para o advogado ambiental? Então, da mesma forma que você fez uma pergunta particular, eu vou te falar também uma particularidade nossa, porque não dá para te falar assim do contexto geral. Então, eu te falo daqui do nosso escritório. Nós não tivemos demanda nenhuma sobre Covid-19 especificamente. O que nós tivemos? Eu achei que foi uma oportunidade de negócio. Como a gente trabalha com a parte de meio ambiente do trabalho, tá? E nós temos, como consultor, um técnico em segurança do trabalho muito bom, nós montamos protocolos de segurança para os nossos clientes na área de meio ambiente do trabalho. Foi um nicho que é uma coisa, Wando, que assim, eu aprendi desde muito cedo, porque eu trabalho desde os 12 anos de idade, que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Sempre pensei dessa forma. E eu gosto de vender lenço, eu não gosto de chorar, não. Então, quando eu vi a oportunidade do Covid, eu não vi problema, eu vi oportunidade. Entendeu? Eu ofereci para todos os clientes nossos a oportunidade de montarem um protocolo sanitário dentro das empresas. E tive muito sucesso com essa ideia, entendeu? Então, demanda por causa do Covid eu não tive, mas oportunidade por causa do Covid nós tivemos sim, através desses protocolos sanitários. Entendi. Tá, não foi uma demanda, mas foi uma oferta, no caso. Exatamente. Né? E a gente desenvolveu
um trabalho, e não foi copia-cola, não, foi, a gente pegou, eu já até te falo, e até fica a dica aí para o pessoal, porque a ideia é essa mesmo, vamos expandir. Quando você pega o PPRA de uma empresa, ali tem todos os riscos ambientais. E você não pode colocar o Covid-19 dentro do PPRA, porque o Covid-19 não é um risco daquela atividade. É um risco que está em qualquer lugar, na rua, na tua casa. Então, ele não pode entrar no PPRA da empresa, porque ele só entraria se o risco existisse só ali, no local de trabalho, entendeu? Então, o que nós fizemos? Nós orientamos aos clientes a não inserir o Covid no PPRA e fizemos um adendo ao PPRA, especificamente um protocolo para aquelas empresas, para como fazer a parte sanitária para preservação e prevenção dos trabalhadores na questão do Covid no ambiente de trabalho. Compreendeu? Perfeito, entendi. Isso sabe, o advogado ambientalista ele tem que ter a visão empreendedora, você tem que estar à frente. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu estou dizendo, olha, eu tenho 50 anos. Quando eu comecei a trabalhar lá em 93, 92, 93, 99% dos advogados, tanto faz de interior quanto da capital, tinham aquela visão assim, o cliente vem ao escritório procurar o advogado. Eu nunca aceitei isso. O advogado ele tem que ser empreendedor, ele tem que criar condições para que exista serviço, dentro da ética profissional, obviamente, sim, claro. Dentro de critérios, obviamente. Né? Então, você tem que trabalhar com essa visão de empreendedor. Então, essa história do Covid, eu particularmente, eu não vi problema, eu vi oportunidade, por isso que eu estou dando essa ideia. O que a Elaine falou ali? Ela falou assim, o Luiz é do time do meu marido, enxerga as oportunidades de negócio em qualquer situação. Como meu marido, como diz meu marido, de alfinete a foguete ele entrega para o cliente. É mais ou menos por aí. Essa do alfinete ao foguete eu vou copiar do teu marido, viu, Elaine? Eu não conhecia essa daí, não. Vou colocar no meu cartão. Né? Vou colocar no meu cartão de visita. Muito bom. Mas viu, Vando, com relação à tua pergunta, nós não tivemos demanda por decorrência do Covid, né? Nós corremos na frente dele, entendeu? Entendi. Então foi mais que um adendo, né, na prevenção aí, né? Você incluiu mais um serviço na parte de prevenção. Perfeito. Exatamente. Isso foi uma solução que a gente acabou criando e acabou sendo mais um serviço, entendeu? Que foi criado. Essa, inclusive, eu vou até anotar aqui. Pode anotar aí, ó. Protocolo o pessoal sanitário. Ali na frente, ali na outra sala, escreveu um e-mail já para mim. É isso aí, protocolo sanitário, é isso aí. Olha lá, agora continuando, né? Vamos lá. Então, nós temos aí também a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a 9433 de 97. Essa legislação é a legislação que criou os comitês de bacias hidrográficas. Essa legislação é a legislação que prevê a possibilidade da cobrança pelo uso da água pelos comitês de bacias hidrográficas. Então, o advogado ambientalista, ele tem que ter esse conhecimento exatamente para poder trabalhar para a empresa tendo o raciocínio de como a lei define essa cobrança, como se faz as outorgas de recursos hídricos, né? E, ao mesmo tempo, se ele for trabalhar para a iniciativa pública, ele ter aquela condição de raciocinar como é que é feita essa cobrança, como é que eu posso fazê-la, como é que eu não devo fazê-la. Então, essa legislação é importante na advocacia ambiental também. Nós temos outras duas leis que são importantíssimas, que eu vou colocar aqui agora para vocês. Uma é a Política Nacional de Educação Ambiental, que tem tudo a ver com a advocacia, porque quando você
vai dar uma palestra, ou mesmo você vai atender um cliente, você querendo ou não, você está fazendo educação ambiental. Então, você tem muitas oportunidades dentro dessa política nacional de educação ambiental que a advocacia pode explorar. E o Código Florestal. Eu deixei para o final o Código Florestal porque é uma legislação importante para o meio rural, como também para o meio urbano. É uma legislação que os advogados precisam conhecer e ela tem uma demanda de serviço muito grande, principalmente voltado para o agronegócio. Então, a legislação do Código Florestal, principalmente no que diz respeito à reserva legal e o que diz respeito a áreas de preservação permanente, elas são fundamentais para a advocacia ambiental. E, por fim, gente, eu vou passar aqui para vocês em primeira mão eu coloquei no chat aí para vocês. Em breve, haverá política nacional para a conservação e o uso sustentável do bioma marinho brasileiro. Já é um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, muito adiantada, tá? E ela é conhecida como a Lei do Mar. Essa legislação, ela tudo indica que vai ser aprovada e promulgada ainda nesse segundo semestre. E todas as cidades litorâneas vão ter muito serviço com essa Lei do Mar. Então, até convido a vocês, entrem na Câmara dos Deputados, deem uma olhadinha nesse projeto de lei do deputado Sarney Filho, que vale a pena vocês darem uma lidinha aí, porque tem oportunidade para os advogados ambientalistas. Pessoal, e para finalizar, nós estamos aí praticamente 1h20 falando. A advocacia ambiental é algo que, basicamente, você precisa estudar muito, você precisa ter muita curiosidade e ter que ter, acima de tudo, muita paciência, porque é muito complicado trabalhar nessa área, é tal qual a área tributária, porque todo dia saem normas novas, saem decisões novas, saem jurisprudências que podem gerar algum tipo de decisão favorável ou desfavorável em processo que você tem. Então, é muito difícil o advogado que trabalha na área ambiental também conseguir trabalhar em outras áreas com muita dedicação. Normalmente, o advogado ambiental ele trabalha só na área ambiental e nas respectivas áreas afins, porque se torna impossível ele conseguir dar conta de ler e estudar todas as outras áreas simultaneamente. Tá? Era isso, eu queria passar para vocês esse raciocínio, esse raio-x da advocacia ambiental, inspirá-los a vir para o lado de cá, né? Que eu digo que o lado de cá tem vida, né? Então vamos trabalhar no lado ambiental. E a OAB de Praia Grande, quando precisar, quando quiser, eu estou à disposição de vocês, viu, gente? Tenham certeza que vocês têm um amigo, um colega aqui, e quando tiverem qualquer necessidade, quiserem repetir, quiserem um tema específico dentro da área ambiental, eu estou à disposição de vocês para ajudá-los naquilo que vocês precisarem. Quero agradecer a paciência de todos vocês e fico à disposição. Mais eu falei do que o Vando, agora o Vando vai terminar. Não, você deu uma aula, né? Eu que só atrapalhei aqui, né? Eu só perguntei, na verdade. Atrapalhou nada, rapaz. Inclusive, uma breve elucidação em relação ao projeto de lei aí vai ser muito importante mesmo. Bem o doutor disse aí que nas áreas litorâneas ela será bem utilizável. Eu faço parte de uma ONG legal. Em Santos, e lá é completamente outro mundo, assim, referente à Praia Grande em questão ambiental. Então, lá a gente está com os programas muito avançados. Eu já fui voluntário em campo, eu já fui para o meio do mar tirar lixo,
Eu já nadei no mar ali, tirando galão de óleo de navio que jogou no meio do mar. E tem fotos aí, o doutor, depois eu envio para o doutor para você dar uma olhada nos absurdos que eu já encontrei dentro do meio ambiente, de empresas gigantescas, né? Com a aula aí eu já vou começar a ingressar com umas ações públicas aí. E sensacional, doutor, sensacional. Quando você for, você faz parte ainda dessa ONG, Vando? Sim, sim. Antigamente eu era voluntário em campo, então eu ia. Hoje em dia eu fico na parte administrativa ali, na parte jurídica, né? Hoje eu sou diretor dessa ONG, na parte jurídica. Dou um auxílio, né, de uma forma ou de outra, sim. Então, deixa eu te orientar numa coisa. Quando você Por for favor. fazer alguma ação civil pública pela ONG, você chame uma assembleia extraordinária especificamente para isso, para que a assembleia autorize e aí a ONG possa ingressar com ação civil pública, entendeu? Perfeito, É perfeito. esse o caminho que a ONG tem que fazer internamente, e aí apresenta a ata da ação civil, a ata que autorizou a ação civil pública, apresenta o estatuto, apresenta a nova diretoria, né, que comprova ali quem está promovendo a ação junto à respectiva ONG, e aí os estudos, enfim, toda aquela situação que você pode colocar e fazendo às vezes do Ministério Público. Manda ver. Se você precisar de mim aí para te ajudar em alguma coisa, estou à sua disposição. Show de bola, show de bola. Maravilha, maravilha. Adorei, adorei. Tá? É basicamente isso. E o restante dos colegas aí, estagiários, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, já vamos deixar a coisa mais informal. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, se quiser fazer alguma ponderação, pode utilizar ali a ferramenta, né, online aqui, a Raise Hand, ou então já pode abrir o microfone e falar, fiquem à vontade, tá? Sem muito protocolo, a conversa está bem informal. Se alguém tiver algum questionamento, alguma ponderação, pode ficar à vontade aí para falar, é só abrir o áudio. Eu queria agradecer e pedir desculpas que eu vou ter que me retirar. Obrigada, foram muito importantes seus ensinamentos, viu? Muito bom. Doutora Roseli, estou à disposição da senhora, viu? Muito obrigado por ter aparecido aqui no nosso bate-papo. Muito obrigada. Eu deixei até um recado ali para o doutor, depois o Vando lhe passa. Tá bem? Legal. Um abraço para todos, viu? Um abraço, doutora Roseli. Um abraço para todos aí da OAB de Butantã. Muito obrigada. Tem mais alguém, gente? O pessoal está meio acanhado, doutor Franco. Pode ser para pergunta, pode ser para alguma ponderação, enfim. A palavra está aberta aí, gente. Sem muita cerimônia. Doutor Luiz Carlos, foi um prazer tê-lo aqui conosco, né? Nós aprendemos muito aqui sobre direito ambiental e também sobre empreendedorismo. Foi uma surpresa aí para a gente, né? Uma grata surpresa. Queria agradecê-lo, né? E falar que foram momentos aqui, nós passamos uma tarde aqui muito agradável com o senhor, foi um bate-papo mesmo, bastante esclarecedor sobre o direito ambiental, né? E estimo que, tão logo seja possível, o senhor possa visitar aqui a nossa subseção presencialmente. Muito obrigado. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Doutor Marcelo, eu que agradeço, viu? Foi realmente muito gostoso esse bate-papo com vocês. Eu quero, o dia que passar essa história do Covid-19, eu quero marcar aí um dia com vocês para ir até aí, tomar um café com vocês, bater um papo. Será muito legal. Eu tenho grandes amigos aí no litoral e agora mais ainda com vocês, né? Eu não os conhecia, agora passo a tê-los aí como amigos, muito mais do que colegas, amigos. E nós vamos com certeza marcar um dia, eu vou aparecer por aí para a gente tomar um café, bater um papo, conversar um pouco. Fique tranquilo com relação a isso, viu, Marcelo?
Será um Já está prazer. convidado. Obrigado, doutora Morgana. Com certeza nós vamos marcar e eu vou aparecer sim, viu? Com certeza. Tem recadinho, Morgana? Tem alguma coisa aí para passar para a Tenho gente? vários. Nós Fica à vamos vontade. encerrar as perguntas, doutor Franco? Sim? Tá. Então, eu quero fazer um agradecimento especial ao doutor Luiz Carlos, que foi um prazer ter conhecido o senhor. Hoje, assim, eu me senti nos bancos acadêmicos, né? Senti que eu tinha voltado para os bancos acadêmicos. Foi uma aula sensacional. Doutor Obrigado. Luiz, foi incrível ouvir o senhor. Olha, eu fiquei muito feliz. Como o doutor Marcelo disse, nós também tivemos uma aula de empreendedorismo. Foi fascinante, né? Assim, estou maravilhada. Assim, eu espero que o senhor possa nos brindar em breve com uma palestra, mais uma palestra, quem sabe presencial, ou se não puder ser presencial, que nós façamos dessa forma também, porque é muito bom poder te ouvir, né? Eu quero também parabenizar a Comissão de Direito Ambiental, na pessoa do Dr. Vando, que fez a escolha do palestrante muito assertiva. Foi Eu vi muito boas feliz. indicações, doutor Luiz. Foi sensacional a escolha. E assim, agradecer também a forma como o senhor me recebeu, doutor Luiz. Quando eu entrei em contato com o senhor prontamente aceitou o nosso convite de uma forma muito simpática e muito feliz, né? Eu fico muito grata a isso. Quero agradecer. Gente, eu tenho vários agradecimentos, né? Agradecer a todos os membros da Comissão de Direito Ambiental. Por favor, transmita a todos os parabéns, doutor Vando. E quero agradecer também as nossas colaboradoras, a Elaine, a Adriana e a Isis, que estão aqui presentes na tarde de hoje, porque sem elas seria impossível a realização desse evento, né? Elas são os nossos braços, é o nosso braço direito, o nosso braço esquerdo, estão sempre aqui nos ajudando e aguentando sempre essa presidente aqui, que deixa elas malucas, né, para a realização de cada evento. Eu quero também agradecer os presidentes das comissões, pela presença e pela divulgação do nosso evento. E agradecer a todos os colegas, a todas as colegas que estão sempre aqui conosco, ao público em geral, a todos os estudantes que passaram essa tarde super agradável conosco. E assim, e um agradecimento de novo, gratidão, professor Luiz. Foi assim, extremamente importante poder ter te ouvido na tarde de hoje. Muito obrigada. E deixar um recado do nosso presidente, Dr. Gonçalo Batista Menezes, que ele não pôde estar presente na tarde de hoje por motivo de saúde. Ele não está bem de saúde, mas ele pediu para se desculpar com o senhor por não estar aqui presente. E gratidão a todos vocês. Muito obrigada. Doutora Morgana, por favor, transmita a ele um abraço, viu? Não há problema algum. Eu espero que ele se recupere prontamente, viu? E quanto ao seu agradecimento à minha pessoa, é obrigação da gente receber colegas com simpatia, com humildade. Eu sou da forma como você viu ali pelo telefone, como você está vendo aqui. Eu sou isso, entendeu? A gente não é mais do que ninguém, a gente efetivamente tem que tratar todo mundo igual e da forma como esperaria que fosse tratado também se fosse ao contrário, entendeu? Então não precisa agradecer nada, isso é obrigação da gente. Muito obrigada. E obrigado a vocês, viu, mais uma vez. O agradecimento é todo nosso, professor. E eu tenho uns recadinhos para convidar a todos vocês para os nossos próximos eventos. No dia 27/8, às 16 horas, através da plataforma Zoom, nós teremos a palestra As Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão, com a expositora a doutora Thelma Aparecida Rostelato. No dia 28, às 16 horas, nós teremos a palestra Novas Tecnologias e Inteligência Espiritual, com o expositor Dr. Luiz Henrique de Paula. E no dia 31/8, nós teremos a palestra Síndrome de Gabriela, com a expositora doutora Ivone Engelmann.
Quero convidar a todos, todas e todos para participarem desse brilhante evento. Essas palestras foram todas preparadas com muito carinho, muito respeito pelas comissões, aqui, juntamente com a Comissão de Cultura e Evento. E também quero aproveitar para lembrá-los da nossa campanha da Quarentena Solidária, onde estamos fazendo arrecadação de alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis de qualquer tamanho, leite em pó e produtos de higiene pessoal. Os nossos pontos de coleta são Padaria Dois Corações, na Avenida João André Quintale, número 695, no Balneário Maracanã, e Forte Materiais para Construção e Correios, na Avenida Marechal Malé, números 370, 372, no bairro Canto do Forte. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao presidente. Vice-presidente. Obrigado, Morgana. Quer fazer uma consideração final, Wando? Sim, claro, claro. Gostaria de reiterar os agradecimentos feitos pela Morgana. Não tenho o que falar em relação ao brilhantismo, né, da exposição, com dicas técnicas, dicas práticas, né? Inclusive dicas de oferta de trabalho, né? Que foram muito importantes. E eu gostaria muito de, no futuro, recebê-lo aqui na subseção por uma palestra presencial, tá? Com novos temas. Eu pretendo, eu olhei lá na indicação que o senhor também fala sobre direito agrário, eu me interessei muito, eu acho que seria muito importante, é um tema novo, um tema que pouca gente conhece, eu gostaria de conversar mais sobre isso, né? Então, com certeza no futuro iremos nos falar novamente, né? Convidá-lo novamente para estar aqui, espero que presencialmente o mais rápido possível, que essa Covid acabe o mais rápido possível, e por hora, só agradecimentos, doutor. Foi um prazer imenso, de coração mesmo. Ô Wando, olha, deixa eu só te orientar numa coisinha. O direito agrário que eu falo é o agrário ambiental, tá? Só para deixar claro. Porque o agrário propriamente dito, ele trabalha a questão de regularização da terra, ele fala de contratos de safra, fala de uma série de coisas. E não é esse o enfoque que eu trabalho, ok? Não, sim. Ok? Mas se for esse enfoque do agrário ambiental, pode contar comigo, como também na área de mineração, área de energia. Vamos em frente, estou junto com vocês aí, ok? Show de bola, show de bola. Mas a intenção é essa, sempre voltado ao direito ambiental. Tá bom? Meio ambiente do trabalho também, se precisar, estamos aí, viu? Show de bola, doutor. Tá? Foi isso? Legal. Bom, então, vamos fazer um encerramento aqui bem rapidinho, bem informal, como é característica nossa. Doutor Luiz Carlos, muito obrigado mais uma vez aí pela atenção, né, prestada aí para a nossa subseção, para os nossos presidentes de comissão que contataram você, enfim, pelo carinho aí, pelo prestígio conosco. Eu reitero todas as palavras aí de agradecimento, realmente, os parabéns, foi muito legal, foi muito produtivo. A gente já teve oportunidade, um passado não muito distante, de receber algumas palestras aí que envolvem a temática do direito ambiental, da advocacia ambiental, uma delas até com o Dr. Edis Milaré, figura sensacional. E a matéria realmente é muito interessante, né? Eu lembro que na oportunidade o Dr. Edis, ele estava entre os 3 advogados mais influentes aqui, né? Uma das 3 personalidades da advocacia mais influentes do Brasil, não sei se da advocacia ou do direito, em um determinado ano aí, por conta da atuação dele no caso da Chevron, né? Ele tem uma atuação muito forte com algumas multinacionais, né? E ele está sempre figurando no WWL. Existem alguns advogados que, graças a Deus, doutor Franco, têm uma apresentação forte na externa. Ele está sempre na frente, né? Ele realmente tem uma atuação muito forte
E é uma pessoa muito fácil de lidar. Eu gosto demais do Eric, é um amigo particular que eu tenho e eu gosto muito dele. Aprendi muito com ele, como todos que estão na área ambiental. E ele é muito bom para falar, porque ele não recusa, né, as palestras. Ele é uma pessoa ímpar, realmente. Você tem razão. É uma pessoa de um trato muito fácil, muito simples na conversa, né? Muito atenciosa, muito generoso. E eu acho que esse é o bem dos advogados, né? Ambientais, porque você, eu não vou chamar de Vossa Excelência, tá, Luiz Carlos? Eu não tenho muito essa característica, não, do formalismo. Eu sou mais desse. Eu até ia brincar contigo, que eu ia falar assim para você. Você falou que vai vir para Praia Grande para tomar um café. Eu já ia falar que era para tomar uma cerveja, mas tá tudo certo. A gente pode tomar um café também, entendeu? Mas é isso aí. A OAB aqui de Praia Grande está de portas abertas. A gente crê e tem esperança que tudo isso vai passar num futuro não muito distante. A gente vai poder voltar às nossas atividades normais, apesar de sabermos todos que esses nossos encontros virtuais, as reuniões virtuais vieram para ficar. Mas estamos com saudade, né, do encontro presencial, né, da interação realmente, né, próxima. E espero lhe ver novamente aí num futuro não muito distante, viu, Luiz? Fica aí o nosso agradecimento mesmo. Parabéns mais uma vez. Um forte abraço. Vou parabenizar também aí a Comissão Cultura e Eventos, Morgana, Vando, Comissão Meio Ambiente, parabéns, muito legal, continuem assim. Obrigado aí, Elaine, Isis, Adriana, as colaboradoras da subseção, as advogadas, aos advogados que prestigiaram, os presidentes de comissão. A Adriana apareceu aí. Isis também. A Isis está mais tatuada, né, Isis? Eu estava sem a blusa aí, me pareceu que você fez tatuagem nova na quarentena, hein? Olha lá. E aos estudantes, aos estagiários, as pessoas que se interessam pelos nossos temas, pelos nossos eventos, fica o nosso muito obrigado e até a próxima, gente. Forte abraço aí, tudo de bom. Essa semana tem mais. Grande abraço para vocês todos, obrigado. Contem comigo quando precisarem, viu? Doutor Luiz, foi um prazer tê-lo aqui, viu? Igualmente, bem. Tudo de bom para vocês. Para vocês também. Um beijo grande a todos. Tchau, doutor. Obrigada, viu? Obrigado a você, Elaine. Obrigado para isso, para todo mundo aí, viu? Tchau, gente. Obrigado.